O embarque começou cedo naquela manhã, e o aeroporto estava cheio do burburinho típico de viagens em família. Crianças correndo com malas de rodinhas, casais discutindo sobre os assentos, funcionários da companhia aérea pedindo documentos com a voz cansada de quem já repetira a mesma frase centenas de vezes. No meio daquele cenário comum, ela se destacava. Não apenas pela postura ereta, fruto de anos de disciplina militar, mas pelo uniforme impecável que vestia, a farda que tantas vezes carregara como um peso e um orgulho ao mesmo tempo. Não era a primeira vez que viajava de farda. Sabia que atraía olhares, sabia que incomodava e sabia, acima de tudo, que sua escolha dizia mais sobre sua essência do que qualquer palavra poderia dizer. Mas para os sogros, aquilo era uma afronta. Eles a acompanharam até a área de embarque. O sogro com passos lentos e a sogra com aquele olhar de superioridade sempre pronto para encontrar defeito. O marido tentava disfarçar o desconforto, como se pressentisse que o simples detalhe do uniforme poderia transformar a viagem em um campo minado de comentários maldosos. E não demorou para que os cochichos começassem. Lá vem ela com essa mania de querer aparecer, disse a sogra, em tom baixo, mas não baixo o suficiente. Parece que desfila para todo mundo ver, como se fosse importante. O sogro assentiu, os cantos da boca repuxados em um meio sorriso de deboche. Ela ouviu, claro que ouviu. Seus ouvidos treinados para captar sons em meio ao caos não deixariam escapar palavras tão diretas, mesmo quando sussurradas. Mas não reagiu. Apenas manteve o olhar fixo no portão de embarque, os documentos firmes na mão, como se não tivesse percebido. Por dentro, contudo, sentiu a velha mistura de indignação e resignação que vinha sempre que se deparava com aquela hostilidade velada. Não era surpresa. Desde o início, os sogros a consideravam exagerada por escolher a carreira militar. Para eles, farda era fantasia, não escolha de vida. No corredor estreito que levava ao avião, o clima entre eles só piorou. O marido caminhava ao lado dela em silêncio, dividido entre a lealdade à esposa e o receio de enfrentar os próprios pais. Os sogros vinham logo atrás, e cada passo deles parecia ecoar mais julgamento do que movimento. Até parece que precisava vir assim vestida. A sogra resmungou mais uma vez, agora com ironia tingida de impaciência. É só uma viagem, não uma guerra. Ela respirou fundo, sentindo a raiva tentar escalar pelas entranhas. Não era fácil engolir ofensas disfarçadas de comentários, ainda mais quando vinham de pessoas que deveriam ser família. Mas havia aprendido ao longo dos anos que respostas precipitadas apenas alimentavam o veneno dos outros. O silêncio, por mais que doesse, era uma forma de resistência. Ao entrar no avião, o ambiente mudou. Passageiros já acomodados olharam para ela. Alguns com respeito, outros com curiosidade. E alguns, contaminados pela aura de julgamento dos sogros, lançaram olhares enviesados. Ela percebeu, como sempre percebia, a dualidade que a farda despertava. Admiração em uns, incômodo em outros. Para os sogros, claro, era a segunda opção que prevalecia. Eles reviraram os olhos, trocaram sorrisos cúmplices, como se dissessem: viu só? Todos estão olhando para ela. É disso que ela gosta. Sentou-se em silêncio, ajeitando a mala de mão sob o assento à frente. Os sogros ficaram 2 lugares ao lado, próximos o bastante para observarem cada movimento, distantes o suficiente para que ela não precisasse encarar suas expressões de escárnio a cada instante. Ainda assim, sentiu o peso dos olhos deles queimando sua nuca, como se buscassem validar a convicção de que ela estava sempre tentando se exibir. O avião começou os procedimentos de decolagem. Os cintos foram afivelados, os avisos luminosos acenderam, e a voz calma da comissária ecoou pelo alto-falante. Do lado de fora, a pista refletia a luz do sol, mas dentro da aeronave o clima era denso, carregado de uma tensão invisível que não tinha nada a ver com turbulência. Ela fechou os olhos por alguns segundos, concentrando-se na respiração. Sabia que aquele seria apenas o começo. Sabia, por instinto, que algo maior estava prestes a acontecer, e que cedo ou tarde, os mesmos sogros que a olhavam com desprezo teriam seus olhares transformados. Não sabia exatamente como, mas a vida tinha um jeito cruel e certeiro de colocar cada peça em seu lugar. Enquanto o avião taxiava pela pista, ela abriu os olhos
e olhou pela janela. As nuvens começavam a se formar no horizonte, como o prenúncio de uma viagem turbulenta. E não era apenas no céu. Dentro daquela cabine, um jogo de olhares, julgamentos e ressentimentos já havia começado, e a farda que tanto incomodava ainda seria a mesma que salvaria a todos, inclusive aqueles que a desprezavam. E assim, com o rugido dos motores se intensificando e o avião ganhando velocidade, ela se manteve imóvel, firme, deixando que a decolagem levasse consigo não apenas o avião, mas também a primeira semente de uma lição que em breve se tornaria impossível de ignorar. Os sogros ainda não sabiam, mas aquele voo marcaria não apenas uma viagem de rotina, mas uma virada definitiva na forma como viam a mulher que carregava aquela farda. O avião já havia deixado o solo, e o ronco dos motores preenchia o ambiente, criando uma vibração constante que parecia embalar os pensamentos de cada passageiro. Para muitos, aquele era apenas mais um voo entre tantos outros. Para ela, no entanto, o peso do silêncio e dos olhares atravessados começava a se transformar em algo mais incômodo do que a própria pressão da cabine. Não era a primeira vez que lidava com julgamentos, mas havia algo particular naquele momento. O olhar insistente dos sogros, impregnado de reprovação, parecia ecoar em todos os demais passageiros como se fosse contagioso. A farda, que tantas vezes lhe dera autoridade em missões críticas, agora parecia um alvo exposto. Ela sentia os olhos da sogra cravados em suas costas, como se fossem lanças invisíveis. Era aquele olhar típico de quem se acha no direito de avaliar cada gesto, cada escolha, como se a vida da nora fosse um espetáculo montado apenas para ser criticado. O sogro, por sua vez, escondia mal o deboche atrás do jornal que segurava, fingindo estar concentrado, mas levantando os olhos por cima das páginas a cada instante, apenas para reforçar com aquele meio sorriso cínico que ele achava tudo aquilo ridículo. Não era necessário que falassem. As expressões bastavam. E o pior é que, pouco a pouco, outros passageiros pareciam capturar aquela energia. Cochichos discretos surgiam aqui e ali, acompanhados de olhares rápidos, como se todos estivessem participando de um julgamento silencioso. Ela manteve a postura. O que mais irritava aqueles que a desprezavam era justamente a serenidade que ela sabia exibir. Não havia tremor nas mãos. Não havia pressa nos movimentos. Não havia qualquer sinal de insegurança. E mesmo assim, por dentro, o turbilhão era inevitável. Não pelas palavras não ditas, mas pelo acúmulo de anos de convivência com esse mesmo tipo de hostilidade. Os sogros jamais haviam reconhecido o peso do que significava ser militar, muito menos o preço que isso custava em noites mal dormidas, missões arriscadas, renúncias pessoais. Para eles, a farda era apenas um traje incômodo, que em nada se comparava ao status que valorizavam em festas ou reuniões sociais. A comissária de bordo passou pelo corredor oferecendo água e café. Ao se aproximar dela, inclinou-se levemente e disse em tom quase imperceptível: "Obrigada pelo seu serviço." Foi um sussurro breve, mas suficiente para arrancar um calor discreto no peito da protagonista. Um contraste brutal com a indiferença e o deboche dos sogros. No entanto, ao perceberem a cena, a sogra arqueou as sobrancelhas, trocando um olhar com o marido, como se dissesse: "Até parece que alguém leva isso a sério." E logo voltaram àquele estado de vigilância crítica, incapazes de disfarçar o incômodo. A pressão parecia se acumular no ar junto com a expectativa de algo não dito. Não era apenas sobre a farda. Era sobre o que ela representava. Para os sogros, cada vez que ela surgia em uniforme, era um lembrete de que havia escolhido um caminho diferente do que esperavam para a esposa do filho. Um caminho que não era moldado pelo glamour, pelo conforto ou pela submissão que tanto desejavam. Aquilo era uma afronta silenciosa ao modo de vida deles, uma prova viva de que nem tudo estava sob seu controle, e essa afronta era insuportável para quem fazia da opinião social a medida de valor de uma pessoa. Ela respirava fundo, mantendo o olhar na janela, observando o mar de nuvens que se estendia abaixo como se fosse uma manta branca. O céu sempre fora seu refúgio, mesmo quando era só espectadora do lado de dentro de uma cabine de passageiros. Havia aprendido a usar essas pequenas contemplações como válvula de escape para não sucumbir ao peso da crítica.
mas sabia que a cada minuto o julgamento crescia, como se os sogros esperassem ansiosamente a chance de apontar o dedo de forma mais explícita, e o desconforto dos passageiros ao redor mostrava que talvez não fossem os únicos. O tempo parecia se alongar em câmera lenta. Cada gesto dela, por mais simples que fosse, ajustar o cinto, mexer na manga da farda, pegar uma garrafa de água, era seguido por olhares atentos, como se todos esperassem encontrar um defeito, uma falha que confirmasse a narrativa de que estava apenas querendo aparecer. O julgamento não estava apenas nos olhos dos sogros, mas impregnava o ambiente, espalhando-se como uma sombra que dominava o corredor da aeronave. Mas o que eles não sabiam, e que ela mesma ainda não sabia por completo, era que aquele mesmo julgamento silencioso estava apenas pavimentando o caminho para a virada inevitável que viria. A cada segundo em que era subestimada, a cada cochicho que a diminuía, a cada olhar de desprezo que a atravessava, ela se tornava ainda mais invisivelmente preparada para um momento em que a vida exigiria dela o que nenhum dos presentes poderia oferecer: coragem, técnica e sangue frio diante do caos. E esse momento estava prestes a chegar. A tensão que ela sentia não era apenas fruto do julgamento dos sogros. Era algo maior, algo que vibrava no ar como um aviso. O avião seguia em rota de cruzeiro, mas a calmaria era enganosa. Assim como as nuvens que se acumulavam no horizonte, havia uma tempestade prestes a se formar dentro daquela cabine, e todos aqueles que agora a olhavam com desprezo em breve descobririam que a farda não era um adereço, mas uma linha tênue entre a vida e a morte. O avião avançava sobre as nuvens em ritmo constante, e para muitos passageiros aquela era apenas mais uma etapa rotineira de uma viagem comum, mas para ela havia algo no ar que escapava à normalidade. Não se tratava apenas do desconforto causado pelos olhares atravessados dos sogros, ou do julgamento silencioso que parecia tomar conta da cabine. Havia algo além, uma vibração estranha que se insinuava por entre o burburinho das conversas e os sons mecânicos da aeronave. Soldados aprendem a identificar padrões, mas também aprendem a reconhecer quando algo não se encaixa, e naquele momento cada fibra do seu corpo lhe dizia que alguma peça daquela cena estava fora do lugar. Ela cruzou os braços, recostando-se levemente na poltrona, sem dar sinais de inquietação. Por fora, era apenas mais uma passageira observando o céu pela janela. Por dentro, porém, os sentidos estavam em alerta. A respiração compassada, o ouvido treinado captando tons diferentes nas vozes que circulavam pelo corredor, e os olhos atentos aos movimentos aparentemente banais dos demais viajantes. Havia aprendido em anos de serviço que, muitas vezes, o perigo não surge com alarde, mas com um detalhe sutil que passa despercebido para a maioria. Foi então que notou. Um homem de meia idade, que até então parecia apenas mais um passageiro solitário, levantou-se de forma brusca. Não era estranho alguém se erguer durante o voo, mas havia algo na rigidez de seus movimentos que denunciava tensão. Ele não caminhava como quem ia ao banheiro ou esticava as pernas. Seus olhos varriam a cabine com uma pressa contida, e a maneira como segurava a mochila junto ao corpo revelava que havia algo ali além de roupas ou pertences. Os demais passageiros quase não prestaram atenção, mas ela, acostumada a decifrar linguagens corporais, percebeu o desconforto imediato. O coração dela acelerou, mas o rosto permaneceu impassível. O instinto gritava que algo estava prestes a acontecer. A tensão no ar deixou de ser apenas uma sensação subjetiva e começou a se materializar em sinais que se multiplicavam. O homem parou no meio do corredor, respirou fundo e olhou em volta como quem busca um ponto de referência. Foi nesse momento que ela percebeu. Não era apenas nervosismo, era a preparação para um ato deliberado. Os sogros, alheios ao que estava prestes a explodir, ainda trocavam olhares de reprovação, focados mais em criticar a nora do que em perceber o perigo que se insinuava a poucos metros de distância. Essa cegueira social, esse apego à aparência e ao preconceito, os fazia vulneráveis de um jeito quase irônico. Eles ainda não sabiam, mas em poucos instantes dependeriam justamente daquela que ridicularizavam para permanecerem vivos.
O avião inteiro parecia prender a respiração quando o homem abriu a mochila com um gesto seco. A princípio, alguns passageiros olharam curiosos, mas logo o clima mudou. O brilho metálico de uma lâmina improvisada reluziu sob a luz da cabine e o som abafado de um grito ecoou no ar. Foi nesse instante que a tensão se transformou em terror. A cada movimento do agressor, a sensação de normalidade desmoronava como vidro quebrado, e a viagem que deveria ser tranquila convertia-se em um campo de batalha suspenso a milhares de pés de altura. Ela não se moveu de imediato. Soldados não agem por impulso, agem por análise. Observou a postura do homem, a forma como ele segurava a arma, os pontos cegos que deixava expostos e o alcance de cada gesto. Enquanto muitos passageiros congelavam em pânico, ela já estava mapeando a cena em sua mente, calculando distâncias, avaliando as probabilidades e, sobretudo, decidindo qual seria o momento certo de intervir, porque, no fundo, sabia que, a partir dali, não haveria outra opção. Cedo ou tarde, todos os olhares que agora a julgavam passariam a implorar pela ação dela. Os sogros, finalmente, pareciam notar que havia algo além da farda para observar. O semblante de desprezo se desfez, substituído por expressões de puro medo. A sogra apertava o braço do marido, murmurando palavras rápidas, e o sogro, antes tão altivo, agora estava pálido, incapaz de erguer os olhos. E, ironicamente, o olhar que buscavam era justamente o dela, a mesma mulher que haviam desprezado no embarque, como se já soubessem que, se houvesse alguma chance de sobreviver àquela ameaça, estaria nas mãos que tanto criticavam. A tensão no ar já não era apenas psicológica, mas física. Podia ser sentida no ar rarefeito, nos suspiros curtos, nos soluços contidos, no choro abafado de uma criança algumas fileiras atrás. Cada segundo parecia se estender como uma eternidade, e o espaço estreito da cabine se transformava em um palco de suspense absoluto. Ela sabia que precisava estar pronta. O agressor ainda falaria, ainda ameaçaria, ainda tentaria impor sua presença. Mas, no fundo, aquele era apenas o prenúncio do momento em que sua própria história se entrelaçaria com a dos demais passageiros de uma maneira que ninguém jamais esqueceria. Ela respirou fundo, ajustou discretamente a postura e deixou que o instinto assumisse. O julgamento dos sogros, o peso dos cochichos e dos olhares anteriores já não tinham importância. O que importava agora era a linha invisível entre caos e controle, entre desespero e calma, entre vida e morte. E ela sabia que era justamente naquela linha que havia aprendido a caminhar, tantas vezes, nos lugares mais hostis do mundo. O silêncio que antecede a tragédia sempre tem um som próprio, quase imperceptível, como o estalo de uma corda prestes a se romper. Naquele avião, pairava uma tensão que já não era apenas sensação, mas uma certeza coletiva que se insinuava pelo ar comprimido da cabine. O homem, agora de pé no corredor, já não precisava se esforçar para ser notado. O simples fato de manter a lâmina erguida transformava-o no centro gravitacional de todos os olhares. Os cochichos que antes percorriam o espaço com trivialidades haviam cessado. Agora, só havia respirações curtas, soluços abafados e o ranger ocasional dos cintos de segurança sendo apertados com mais força. Ele respirou fundo, expandindo o peito de maneira teatral, como se ensaiasse o discurso que mudaria o destino de todos a bordo. Os olhos estavam vidrados, as pupilas dilatadas, e cada gesto seu era acompanhado por um tremor que denunciava não apenas determinação, mas também descontrole. De súbito, ergueu a voz, rouca e carregada de fúria. Este avião não vai chegar ao destino. Quem manda aqui agora sou eu. As palavras, ditas em tom grave, ecoaram pela cabine como um trovão inesperado. O impacto foi imediato. Um grito agudo de uma passageira se misturou ao choro de uma criança, enquanto um homem mais velho levou as mãos à cabeça, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Os comissários, treinados para manter a calma, congelaram por um instante, tentando assimilar a gravidade da situação, e os sogros, que até minutos antes se divertiam às custas da farda da própria nora, agora se agarravam ao braço um do outro, pálidos como se todo o sangue tivesse sido drenado de seus rostos.
A sogra murmurava palavras incoerentes, um misto de súplica e incredulidade, enquanto o sogro olhava fixamente para o agressor, mas de vez em quando lançava olhares rápidos para a nora, como quem já sabia, no fundo, que a única barreira entre eles e o desastre seria justamente aquela mulher a quem tanto diminuíra. O sequestrador avançou alguns passos pelo corredor, brandindo a lâmina improvisada. "Ninguém se mexe!" gritou, batendo a ponta da faca no encosto de uma poltrona, fazendo um estalo metálico que provocou mais choros e súplicas. "Se tentarem algo, todos pagam o preço. Quero falar com o piloto. Agora!" A tripulação tentou acalmar, prometendo que fariam contato imediato, mas a tensão só aumentava. Ele estava inquieto, os olhos se movendo rápido, a respiração pesada, como um animal encurralado que tenta parecer maior do que é. Ela observava tudo, em silêncio absoluto, o olhar fixo, os músculos discretamente contraídos, cada fibra do corpo pronta para reagir. Mas não se precipitaria. Sabia que qualquer movimento errado poderia custar vidas. Precisava esperar. Precisava calcular. O treinamento militar não lhe ensinara apenas a lutar, mas também a suportar a espera até o momento exato em que agir deixaria de ser risco e se tornaria solução. Ainda assim, dentro dela, a adrenalina já pulsava como fogo líquido, e a voz do sequestrador soava como um tambor que marcava o ritmo da batalha prestes a começar. "Vocês não entendem!" gritou ele, a voz falhando entre raiva e desespero. "Ninguém mais vai me ignorar. Hoje vocês vão ouvir." O discurso não tinha coesão clara, mas a fúria era real, e isso era suficiente para manter todos petrificados. A cada palavra, o ambiente se tornava mais denso, como se o oxigênio rareasse, sufocando todos os que ali estavam. Passageiros tremiam, comissários tentavam acalmar com gestos sutis, mas a sensação de impotência era quase palpável. Nesse instante, seus olhos cruzaram com os dela. Foi rápido, mas intenso. Ele percebeu que havia ali alguém que não reagia como os outros, alguém cujo olhar não estava submisso, mas atento. Foi um lampejo de reconhecimento, como se tivesse encontrado uma adversária em meio a um mar de vítimas. Ela, no entanto, não desviou o olhar. Permaneceu firme, transmitindo calma, como se dissesse silenciosamente que não tinha medo. E isso, paradoxalmente, aumentou a tensão, porque ele percebeu que não controlava todos. E para um sequestrador, perder o controle é a maior ameaça. Os sogros, ao perceberem a troca de olhares, finalmente entenderam que a nora não era apenas uma mulher de uniforme, como tantas vezes insinuaram. Viram-na como a linha tênue entre o caos e a salvação, e essa percepção, embora não verbalizada, desenhou-se no silêncio nervoso que os envolvia. A ironia era cruel. A mesma farda que zombaram ao embarcar era agora a única esperança em meio ao desespero coletivo. O anúncio aterrorizante ecoava ainda pela mente de todos. "Este avião não vai chegar ao destino." As palavras permaneciam suspensas no ar, impregnadas na memória de cada passageiro. Mas para ela, aquelas palavras não eram sentença. Eram apenas mais um desafio, mais uma batalha a ser enfrentada. E enquanto todos tremiam, ela sabia que o momento de agir estava cada vez mais próximo, como o clique de uma arma prestes a disparar. O avião parecia suspenso não apenas no céu turbulento, mas em uma atmosfera de medo tão densa que cada segundo se arrastava como uma eternidade. O sequestrador ainda avançava pelo corredor, a faca improvisada tremendo em sua mão, e a cada gesto brusco, um arrepio coletivo percorria a fileira de passageiros. A voz dele, carregada de raiva, ainda ecoava no ouvido de todos. Este avião não vai chegar ao destino. Mas naquele instante, mais do que o discurso desconexo do homem, havia outro silêncio que falava mais alto. O silêncio dos olhares. E eram os olhares dos sogros que começavam a pesar sobre a protagonista com a força de um reconhecimento tardio, cruelmente tardio, mas inevitável. Eles estavam sentados a poucas fileiras dali. Desde o embarque, tinham feito questão de ostentar aquele desprezo velado, trocando sorrisos irônicos quando a viram subir no avião com a farda impecável, murmurando que ela exagerava, que queria aparecer, mas agora, cada palavra maldosa dita nas últimas horas, se tornava um veneno que precisavam engolir em silêncio. O sogro, homem orgulhoso, que sempre se colocara como dono da razão e da autoridade familiar, tinha o rosto endurecido pelo medo,
os olhos arregalados e os dedos crispados sobre o braço da poltrona, como se agarrasse a vida com todas as forças. Já não havia espaço para ironia ou soberba em seus traços. Havia apenas pavor e a súbita compreensão de que a vida dele podia depender de alguém que ele havia subestimado tantas vezes. A sogra, por sua vez, tremia. O batom, que antes parecia carregado demais para a viagem, agora estava borrado pelos lábios comprimidos em murmúrios inaudíveis. Ela tentava se encolher na poltrona, como se pudesse desaparecer aos olhos do agressor, mas de tempos em tempos, levantava os olhos na direção da nora. Era um olhar ambíguo, misto de desespero e súplica. Era como se dissesse: faça alguma coisa. E essa súplica muda carregava em si uma ironia cruel. A mesma mulher que ela ridicularizara ao embarcar, que dizia querer chamar atenção com farda em avião comercial, agora era a única figura no ambiente que parecia não sucumbir ao terror coletivo. A protagonista sentia esses olhares como lâminas invisíveis atravessando suas costas. Não eram olhares que a feriam, mas que a pressionavam, que reconheciam, sem palavras, aquilo que nunca ousaram admitir em voz alta, que era ela quem tinha o controle da situação, mesmo sem mover um músculo. O sequestrador podia ter a arma improvisada, podia ter a vantagem momentânea do pânico, mas ela tinha algo muito mais poderoso, a calma de quem já enfrentou tempestades, de quem treinou para não se abalar diante da morte, de quem sabe que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. E pouco a pouco, esse contraste foi se impondo na mente dos sogros. Enquanto todos os passageiros choravam, soluçavam, rezavam ou se encolhiam, ela permanecia ereta na poltrona, o olhar fixo, respirando compassadamente, cada gesto estudado, cada músculo em silêncio pronto para o momento da ação. O sogro a observava e, sem querer, lembrava das vezes em que zombara da escolha dela pela carreira militar, das frases ditas em almoços de domingo. Isso não é coisa para mulher. Você devia pensar em família, não em guerra. Agora, sentado diante de um homem armado em pleno voo, ele compreendia que toda aquela guerra que desprezava era de fato o que o manteria vivo caso a situação chegasse ao limite. A sogra, com as mãos entrelaçadas em nervosismo, também se lembrava de frases suas, jogadas ao vento, mas com veneno calculado. Essa sua mania de andar de farda é só para se sentir mais importante. Como aquilo soava ridículo agora, diante da possibilidade real de morte, diante do pavor de não voltar viva daquele voo. A farda que tanto criticava não era enfeite, não era vaidade. Era a armadura silenciosa de alguém preparado para enfrentar situações que nenhum deles sequer conseguia imaginar. E foi nesse momento que o peso da contradição caiu sobre eles como uma sentença. Porque não havia mais espaço para fingir, não havia como negar. Os olhos que lançavam para a nora eram de dependência absoluta, um pedido de socorro camuflado em silêncio. Eles não ousavam falar, porque falar seria reconhecer em voz alta aquilo que o orgulho nunca permitira. Precisavam dela. Precisavam exatamente daquela mulher que desprezavam. O sequestrador, ainda avançando no corredor, parou para ameaçar uma das comissárias, e o grito da jovem ecoou. Esse som arrancou da sogra um soluço audível que atraiu olhares de passageiros próximos. Ela imediatamente baixou a cabeça, envergonhada, mas em seguida voltou a olhar para a nora. Dessa vez, não havia mais ambiguidade. Era um olhar direto, claro, desesperado. Você vai nos salvar, não vai? E ela não respondeu, não acenou, não moveu um músculo para confirmar, porque sabia que naquele jogo a força não estava em promessas, mas em ações calculadas. Porém, a simples serenidade de sua postura já era uma resposta. Os sogros entenderam, e ao entender, foram obrigados a engolir todo o desprezo que cultivaram ao longo dos anos. O silêncio deles, carregado de pavor, foi o primeiro passo da rendição. E quando o sequestrador gritou novamente, batendo a lâmina contra outra poltrona, os sogros não olharam para o comandante do avião, nem para a tripulação. Seus olhos se voltaram para ela, sempre para ela, porque no fundo, sabiam que a salvação, se viesse, teria o rosto e a farda da mulher que eles jamais respeitaram, até aquele instante. O avião,
parecia suspenso em um tempo paralelo, como se cada batida do coração de todos os passageiros ecoasse dentro da fuselagem metálica. O sequestrador, com os olhos faiscando de desespero e raiva, continuava a brandir a lâmina improvisada, gritando ordens que soavam desconexas. Pedia mudança de rota, falava de injustiças que poucos conseguiam compreender, ameaçava vidas que já estavam petrificadas de medo. Cada vez que ele se movia pelo corredor, o ambiente inteiro encolhia. As crianças choravam baixo, como se até o choro fosse um risco. Os adultos mal respiravam, temendo atrair a fúria do homem armado. E no meio daquele pânico, ela permaneceu imóvel, observando, como quem aguarda a hora exata em que a respiração se alinha ao instinto e o corpo responde sozinho. A protagonista sabia que o tempo era sua moeda mais valiosa. Cada segundo gasto pelo agressor em discursos confusos era um segundo a mais para avaliar o cenário, medir a distância, calcular o ângulo, observar os pontos cegos. Nada em sua postura sugeria pressa. Ao contrário, seu semblante transmitia calma, aquela calma que incomodava e ao mesmo tempo tranquilizava quem conseguia reparar nela. Mas dentro do peito, o coração batia no ritmo acelerado que todo soldado conhece. Não é medo paralisante, mas adrenalina disciplinada, pronta para se transformar em ação. Os olhares dos sogros queimavam como faróis invisíveis sobre suas costas. Eles sabiam, ainda que não dissessem em voz alta, que a única capaz de intervir estava a poucos metros. O sogro, rígido na poltrona, murmurava algo para si mesmo, talvez uma prece, talvez um pedido inconsciente para que ela fizesse o que sabia fazer. A sogra, ainda trêmula, não desviava os olhos dela, como se sua única âncora de esperança fosse aquela figura que tantas vezes havia subestimado. O peso dessas expectativas poderia abalar alguém despreparado, mas ela não era qualquer pessoa. Ela era militar, e estava treinada justamente para suportar o fardo de carregar vidas em suas mãos. Foi então que percebeu o detalhe que mudava tudo. A mão do sequestrador tremia um pouco mais a cada minuto, não de fraqueza, mas de ansiedade. Ele estava no limite, e um agressor no limite se tornava imprevisível, mais perigoso. Se deixasse o tempo correr, poderia haver uma tragédia. E foi nesse instante que a decisão se formou dentro dela, clara e definitiva, como uma lâmina cortando a escuridão. Não havia mais espaço para esperar. O momento havia chegado. Ela inspirou fundo, como quem recolhe toda a energia da alma em um único gesto, e se levantou. O movimento foi lento, calculado, sem estridência. Não queria provocar pânico adicional, mas queria que todos percebessem que estava se posicionando. O barulho do cinto de segurança desprendendo foi o estalo que atraiu a atenção do sequestrador. Os olhos dele se fixaram nela imediatamente, a lâmina tremendo ainda mais forte nas mãos suadas. "Sente-se!" ele gritou, a voz rouca de desespero ecoando pelo corredor estreito. Mas ela não se moveu para obedecer. Ficou ereta, ajustando o queixo, deixando que o uniforme falasse por si. Havia em sua postura algo que desafiava a lógica do medo. Enquanto todos estavam encolhidos, ela se erguia. Enquanto todos desviavam os olhos, ela encarava. O sequestrador, por mais que tentasse manter a aparência de controle, recuou um passo, como se tivesse diante de si não apenas uma passageira, mas uma muralha invisível. A presença dela impunha autoridade, uma autoridade que ele não sabia nomear, mas que sentia. "Eu não quero que ninguém morra aqui", disse ela, em voz firme, sem elevar o tom, mas deixando que cada sílaba soasse como uma ordem silenciosa. Sua fala não era de súplica, tampouco de desafio aberto. Era um ponto de equilíbrio, uma tática para prender a atenção do agressor e ganhar a fração de segundo que poderia decidir o desfecho. O silêncio dentro da cabine era quase absoluto, quebrado apenas pelo som metálico da faca batendo contra o encosto da poltrona que o sequestrador usava como apoio. Cada passageiro prendia a respiração, como se qualquer movimento pudesse desestabilizar aquela linha tênue entre caos e resolução. A tripulação, imobilizada a poucos metros, assistia com olhos arregalados, esperando um desfecho que ninguém ousava prever. Por dentro, a protagonista já havia calculado cada detalhe,
A distância exata entre ela e o agressor, o alcance do braço dele, o peso da faca, o espaço reduzido do corredor, os pontos vulneráveis da postura dele. Sabia que teria apenas um movimento, uma chance. Se falhasse, poderia pôr em risco dezenas de vidas. Mas esse tipo de cálculo era parte do seu cotidiano, parte do que havia escolhido ser quando decidiu vestir a farda. E foi com essa consciência que avançou um passo, devagar, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o sequestrador gritar novamente. "Pare aí! Eu mato qualquer um!" Ela não respondeu. O rosto impassível, os olhos fixos nos dele, o corpo firme como aço. Aquilo não era bravata. Era a decisão encarnada em cada músculo. Ela iria agir, e nada no mundo a faria recuar. Os sogros atrás se entreolharam em desespero. Era a primeira vez que viam de perto a fúria do silêncio dela, a firmeza que não dependia de palavras, mas de presença. Eles, que tanto zombaram da escolha da carreira militar, agora compreendiam que estavam diante de alguém moldado para a guerra, mas também para a vida. O sogro engoliu em seco. A sogra tapou a boca com as mãos para abafar o soluço, porque no fundo, sabiam que tudo se resolveria, ou se perderia, naquele instante. E assim, sem hesitar, ela preparou-se para o próximo movimento. O corpo ligeiramente inclinado, o olhar preso como um gatilho, a respiração sincronizada ao ritmo da própria determinação. A decisão já estava tomada. Faltava apenas a execução, e seria breve, rápida e definitiva. O momento estava suspenso, como se o tempo tivesse se comprimido em uma bolha sufocante, e cada olhar dentro do avião aguardasse apenas o próximo gesto. A protagonista, de pé no corredor estreito, mantinha os olhos cravados no sequestrador, e em sua mente não havia espaço para dúvida, apenas cálculos. Ela já havia mapeado a distância exata entre eles, analisado o ritmo da respiração do agressor, identificado a forma como ele segurava a lâmina com nervosismo e tensão, a ponta oscilando no ar como uma ameaça frágil, mas mortal. Para os outros passageiros, ela parecia apenas imóvel, encarando. Mas dentro dela, tudo já estava em movimento. Cada músculo, cada pensamento, cada batida de coração alinhado à decisão de agir. O sequestrador, acuado pelo silêncio que pesava mais do que qualquer grito, tentou manter a autoridade. A cada palavra, sua voz vacilava mais. "Ninguém se aproxime. Eu sei o que estou fazendo", dizia, mas seus olhos não conseguiam sustentar o contato. Era como se a calma dela fosse uma arma invisível, desmontando a fúria que ele tentava manter. A tensão aumentava com cada segundo. Os passageiros encolhidos nas poltronas, a tripulação imóvel, os sogros que a observavam com uma mistura de desespero e reverência, já incapazes de enxergar nela a mesma figura que haviam ridicularizado no embarque. Foi então que ela viu a brecha. Uma fração de segundo em que o agressor desviou o olhar para o lado, tentando avaliar a reação da tripulação. O braço que segurava a faca baixou alguns centímetros, o suficiente para que a protagonista soubesse. Aquele era o instante. Não haveria outro. O corpo dela respondeu antes mesmo que qualquer pensamento pudesse intervir. Num único passo firme, avançou. O movimento não foi teatral nem prolongado, mas certeiro, a síntese de anos de treino condensados em segundos. Sua mão esquerda agarrou o pulso do sequestrador com precisão absoluta, travando o movimento da lâmina antes que ele pudesse reagir. Ao mesmo tempo, o joelho avançou e desequilibrou as pernas dele, tirando-o do centro de gravidade. O corpo do agressor se contorceu, tentando resistir, mas ela já havia se antecipado. Com um giro seco, torceu o braço dele para trás, a faca escapou e caiu ao chão com um som metálico que ecoou pela cabine, como o estopim que todos aguardavam. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mas não de calma, era de choque. Passageiros arregalaram os olhos, incapazes de acreditar na rapidez com que tudo havia acabado. O sequestrador, agora imobilizado contra o carpete do corredor, respirava ofegante, mas já não tinha qualquer controle. Ela, firme, apoiava o peso do corpo sobre ele, usando a técnica precisa de imobilização que aprendera em treinamentos infinitos, mantendo-o no chão com o mínimo de esforço e o máximo de autoridade. Não houve um grito. Não houve uma luta prolongada.
Não houve margem para risco. Apenas um movimento, rápido, limpo, calculado. Era como se a tempestade de pânico que assolava a cabine tivesse sido varrida por um único gesto. E esse gesto não vinha da força bruta, mas da soma de disciplina, preparo e autocontrole. O instinto de soldado, refinado em cada exercício, em cada simulação, havia falado mais alto. Os olhos se voltaram para ela. Passageiros que antes tremiam em silêncio, agora choravam de alívio, alguns levando as mãos ao rosto, outros juntando as mãos como em prece. A tripulação, que havia hesitado em agir por medo de provocar o agressor, respirava fundo, como se tivessem acabado de acordar de um pesadelo, e no fundo da fileira estavam os sogros. Os mesmos que, no embarque, haviam revirado os olhos diante da farda que ela vestia com orgulho, agora encaravam a cena sem conseguir pronunciar palavra. A sogra tinha lágrimas nos olhos. O sogro apertava os braços da poltrona como se buscasse algo para se apoiar. Porque eles sabiam, com a clareza cruel que só momentos assim trazem, que a vida deles também havia estado por um fio, e que quem os salvara era justamente aquela mulher que tantas vezes tinham diminuído. O sequestrador, subjugado, murmurava algo inaudível, a voz abafada contra o carpete. Ela não lhe deu atenção. Para ela, não havia vitória em humilhar o inimigo derrotado. A vitória estava em garantir que cada passageiro pudesse voltar para casa, que cada criança pudesse chorar de alívio em vez de pavor, que cada família pudesse se abraçar depois de acreditar que não sobreviveria. Essa era a essência de quem ela era, e nada que os outros dissessem poderia apagar isso. Por alguns segundos, o avião permaneceu em um silêncio denso, até que alguém começou a bater palmas. Foi um gesto tímido, quase incerto, mas suficiente para acender a fagulha. Logo, outros se juntaram, e em poucos instantes, uma onda de aplausos tomou conta da cabine. Era um aplauso de respeito, de gratidão, de reconhecimento. E ela, ainda de joelhos sobre o agressor, não sorriu nem chorou. Apenas respirou fundo, mantendo a disciplina até o fim, porque sabia que a verdadeira resposta não estava nos aplausos, mas no fato de que todos estavam vivos. Os olhos dos sogros se encontraram novamente com os dela, e desta vez não havia espaço para ironias, desdém ou julgamento. Havia apenas um silêncio pesado, carregado de vergonha e de algo que talvez fosse o início de respeito. Eles compreenderam finalmente que a farda não era um enfeite, mas um símbolo, e que aquela mulher, tão ridicularizada antes, era a muralha invisível que, com um só movimento, havia se colocado entre a vida e a morte de todos ali. O som metálico da faca batendo contra o carpete ainda ecoava na memória de todos quando o avião mergulhou em um silêncio absoluto, denso, quase palpável, como se até o ronco dos motores tivesse diminuído para permitir que cada passageiro assimilasse o que acabara de acontecer. A cena diante deles parecia a saída de um filme. A mulher de farda, imóvel, firme, mantendo o agressor no chão com uma técnica impecável, enquanto o resto da cabine permanecia petrificado, ainda incapaz de acreditar que em questão de segundos a ameaça havia sido neutralizada. O sequestrador, agora reduzido a um corpo inerte sob controle, não passava de uma sombra do terror que provocara minutos antes. Seu braço torcido, o rosto pressionado contra o carpete, a respiração entrecortada, tudo denunciava que o poder que acreditara ter evaporara como fumaça diante da precisão de um único movimento. Os passageiros se entreolhavam, alguns ainda abraçados, outros com lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Havia uma mulher na fileira ao lado, que continuava com a mão sobre a boca, incapaz de emitir qualquer som, enquanto uma criança escondia o rosto no colo da mãe, tentando compreender por que todos tremiam. Os olhares iam e voltavam para ela, a soldado, a filha, a nora, a mulher tantas vezes diminuída, agora erguida em silêncio como o eixo de toda aquela realidade. Não havia gritos de comemoração, nem explosões de alegria imediata. Havia apenas o peso da incredulidade, o espanto coletivo diante da eficiência com que a vida havia sido devolvida a todos. A tripulação, ainda estática, começou a se mover aos poucos, como quem desperta de um transe.
Um dos comissários, pálido, se aproximou devagar, perguntando se ela precisava de auxílio, mas sua postura dizia tudo. Não precisava. Ela mantinha o controle absoluto da situação, e o homem ao chão não oferecia mais perigo. Mesmo assim, ela respondeu com um aceno discreto, indicando que era hora de amarrá-lo, de garantir que não houvesse espaço para novas tentativas de resistência. Tudo era feito com a mesma calma que marcara seu gesto anterior. A cabine inteira observava, como se cada passo, cada gesto dela fosse carregado de um simbolismo maior do que o momento em si. No fundo do avião, os sogros não conseguiam disfarçar o choque. As expressões que antes eram de cansaço e desdém diante da farda, agora estavam tingidas de vergonha e constrangimento. A sogra, que antes cochichara que ela só queria aparecer, tinha os olhos marejados, mas não pela emoção de um reencontro, e sim pelo reconhecimento brutal de que, sem aquela mesma mulher, talvez nem houvesse chance de reencontro algum. O sogro, rígido, parecia murchar na poltrona, incapaz de sustentar o peso do olhar dela. E foi nesse silêncio, nesse abismo de percepções, que se construiu a virada definitiva. Não foi o movimento que calou o julgamento, mas a evidência que ninguém poderia negar. A cada segundo que passava, o silêncio mudava de tom. Primeiro era o silêncio do choque, da incredulidade. Depois, o silêncio do alívio, como quem recobra o fôlego após emergir debaixo d'água. Em seguida, tornou-se um silêncio de reverência, aquele que se impõe quando as palavras não são suficientes. Não havia mais espaço para cochichos maldosos ou olhares atravessados. Não havia mais ironia ou desdém. Restava apenas o reconhecimento silencioso de que ela tinha se erguido como a barreira entre todos e o caos. Um senhor idoso, sentado na terceira fileira, inclinou-se para a frente e juntou as mãos em gesto de agradecimento, como quem faz uma prece. Uma jovem com lágrimas escorrendo murmurava baixinho: "Obrigada, obrigada", repetidas vezes, mesmo sem se atrever a se aproximar. Cada reação se somava ao clima que tomava a cabine, um clima em que a protagonista se tornava o centro sem nunca ter pedido para isso. Era a farda que brilhava agora, não como adorno, mas como símbolo, e cada um naquele avião, mesmo os mais céticos, sabiam que jamais esqueceriam aquele instante. Os sogros continuavam em silêncio. Não ousavam se levantar. Não ousavam tentar uma aproximação. O silêncio deles era diferente. Não carregava reverência, mas peso. Peso da vergonha. Da constatação amarga de que, em todos os olhares revirados, em cada palavra velada de crítica, haviam menosprezado justamente a pessoa que naquele instante sustentava a vida deles. A sogra desviava os olhos sempre que eles se cruzavam, como se temesse encarar a verdade que agora estava nua e crua. E ela, a protagonista, não precisava dizer nada. Sua respiração ainda compassada, o corpo em alerta, os olhos firmes, transmitiam uma mensagem que nenhuma palavra alcançaria. O silêncio após o impacto não era apenas o da cabine, mas também o dela. Ela não celebrou, não sorriu, não buscou reconhecimento. Apenas permaneceu no controle, até que o sequestrador fosse contido pela tripulação. Porque no fim, esse era o seu ofício: agir, proteger, garantir a ordem e deixar que os outros compreendessem sozinhos o peso disso. Esse silêncio se prolongou até que, finalmente, o aplauso começasse. Mas, naquele intervalo entre o movimento preciso e a explosão de palmas, houve um instante eterno, em que todos souberam exatamente quem ela era. Não uma figura que queria aparecer, não uma mulher exagerada com sua farda, mas a única capaz de manter a calma quando todos sucumbiam ao pânico. E naquele instante suspenso, os sogros aprenderam, da forma mais dura possível, que o respeito não se exige com palavras. O respeito se impõe em silêncio, com gestos que salvam vidas. O silêncio que se instalara após o impacto parecia eterno, mas como toda pausa carregada de tensão, ele estava prestes a se transformar em algo maior. Bastou o som de uma palma tímida, vinda de algum lugar nas primeiras fileiras, para que a onda começasse a crescer. No início, era quase imperceptível, um gesto hesitante de alguém que não sabia se era apropriado aplaudir naquele instante, mas que não conseguiu segurar a gratidão que transbordava. Logo, outra palma se juntou,
depois mais uma, e em questão de segundos a cabine inteira do avião se transformou em um espaço de aplausos estrondosos, como se aquele som fosse a única forma possível de liberar a pressão que havia tomado conta de todos. Os passageiros batiam palmas não apenas por terem sobrevivido, mas pela maneira como a sobrevivência havia sido garantida. Rápida, precisa, sem hesitação, como se a protagonista tivesse nascido para aquele momento. Muitos aplaudiam de pé, ignorando as ordens iniciais de permanecerem sentados, porque havia uma urgência visceral em demonstrar respeito. Alguns gritavam bravo, outros murmuravam graças a Deus, e outros apenas deixavam as lágrimas correrem enquanto batiam as mãos com força. Não era um aplauso ensaiado, não era uma comemoração vazia, era um reconhecimento puro, espontâneo, que surgia do instinto coletivo de agradecer àquela mulher que, segundos antes, havia colocado o corpo entre o caos e a vida de todos. A tripulação, agora recuperada do choque, se somou aos aplausos. O comandante, que saíra da cabine ao perceber que o perigo estava controlado, fez questão de inclinar a cabeça em direção a ela, gesto que, vindo de quem tem a autoridade máxima a bordo, ecoava como uma condecoração silenciosa. Era como se o próprio espaço, o próprio ar rarefeito do avião, reconhecesse o que havia acontecido ali. Não se tratava apenas de neutralizar um agressor. Tratava-se de devolver esperança, de provar que mesmo quando tudo parecia perdido, havia quem estivesse preparado para enfrentar a tempestade. Os olhos da protagonista percorriam aquele cenário sem vaidade, mas com uma firmeza que dizia mais que qualquer discurso. Ela não buscava palmas. Não precisava delas. Sua vida inteira havia sido moldada na disciplina de cumprir a missão sem esperar aplausos. Mas vê-los vir, espontâneos, sinceros, era inevitavelmente marcante. Havia ali a prova de que sua presença, tantas vezes alvo de ironias e preconceitos, não era apenas simbólica, mas essencial. O que para muitos parecia exagero, exibição ou vaidade. A farda, a postura, a firmeza. Agora era visto como aquilo que de fato era, um escudo que protegia vidas. No meio da comoção, uma passageira se levantou e, ainda soluçando, se aproximou para segurar a mão dela. Obrigada, repetia, sem conseguir dizer mais nada. Logo, outros vieram, alguns apenas para tocar seu braço, outros para balbuciar palavras de gratidão. Uma mãe empurrou o filho pequeno em sua direção, e o garoto, tímido, a abraçou, como se soubesse, em sua inocência, que devia sua segurança àquela mulher. Cada gesto daqueles desconhecidos se somava àquele momento, ampliando o peso do reconhecimento. Era como se todos quisessem marcar sua presença naquela história, deixar registrado o que viram, que sentiram, que testemunharam. E então, no fundo do avião, estavam os sogros. Antes altivos, irônicos, revirando os olhos diante da farda, agora estavam reduzidos ao silêncio. Eles batiam palmas, sim, mas não com a mesma naturalidade dos outros. As mãos se encontravam uma na outra de maneira mecânica, quase obrigatória, porque não havia espaço para se manter em silêncio diante daquela onda coletiva. Mas nos olhos deles, a contradição queimava. Era impossível negar o que haviam visto. Impossível sustentar o discurso de que ela era apenas uma mulher exagerada. Ela não apenas estava no centro da cena. Ela havia sido a cena. A sogra tentava disfarçar, mantendo o olhar fixo em algum ponto qualquer da cabine, como se assim pudesse escapar do confronto que inevitavelmente viria. O sogro, mais rígido, parecia lutar contra si mesmo, como se cada palma fosse uma sentença contra o julgamento que carregara por anos. O peso da vergonha não se escondia. Estava estampado no rubor do rosto, na tensão da mandíbula, no olhar que se recusava a encontrar o dela. Era como se os aplausos fossem marteladas, quebrando uma muralha de preconceito construída ao longo do tempo. A protagonista, porém, não precisou olhar diretamente para eles. O silêncio deles já era suficiente. No meio de aplausos tão espontâneos e sinceros, a frieza mecânica dos sogros era gritante, e esse contraste, por si só, era a verdadeira vitória. Não havia necessidade de confrontos diretos, não havia necessidade de palavras. A vida já havia mostrado diante de todos onde estava a verdade. Quando finalmente os aplausos começaram a diminuir,
Substituídos por murmúrios de alívio e conversas nervosas, a tripulação se aproximou para organizar o espaço e conter definitivamente o sequestrador, que permanecia imobilizado. Alguns passageiros ainda olhavam para trás, como se temessem que aquilo tudo fosse apenas um intervalo e o terror pudesse voltar. Mas a presença dela, firme, calma, ainda ali em pé, era suficiente para devolver a confiança. Todos sabiam de forma instintiva que enquanto ela estivesse ali, o caos não teria espaço para retornar. E foi assim que o aplauso inesperado se transformou em algo maior do que um simples agradecimento. Tornou-se um divisor de águas, um ponto sem retorno na narrativa que antes a colocava como alvo de críticas e deboches. A partir daquele momento, todos a bordo, incluindo os sogros, carregariam para sempre a memória de que sua farda, tantas vezes motivo de escárnio, era o motivo pelo qual respiravam tranquilos naquela noite. E esse reconhecimento coletivo, espontâneo e inegável, seria a marca que ela levaria consigo, não como troféu, mas como prova de que a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra seu palco. Quando o barulho dos aplausos começou a se dissipar, substituído por suspiros de alívio e conversas entrecortadas, um novo clima tomou conta da cabine. Era como se todos os presentes, ainda tomados pela adrenalina, tentassem processar o que haviam acabado de viver. Os passageiros se olhavam, trocavam comentários rápidos. Alguns riam nervosos, outros choravam ainda em choque. No entanto, havia um grupo que parecia mais desconfortável do que todos os outros: os sogros da protagonista. Sentados em seus lugares, imóveis, carregavam no semblante a marca de quem tinha visto suas convicções se despedaçarem diante de uma cena impossível de contestar. Eles haviam passado anos repetindo, com palavras afiadas e olhares de desdém, que a escolha da nora pela vida militar era um exagero, uma encenação, uma tentativa de chamar atenção. Para eles, farda era fantasia, disciplina era teimosia e coragem era apenas um rótulo vazio. Tinham sido, até aquele momento, convictos de que ela fazia parte de um espetáculo que não passava de vaidade, mas a imagem dela desarmando um sequestrador com um só movimento, diante de dezenas de testemunhas, não deixava espaço para justificativas. Era um fato bruto, incontornável, e eles não tinham como fugir disso. E é nesse ponto que surge o orgulho forçado. Movidos pela pressão do ambiente, pelo olhar dos outros passageiros que ainda se aproximavam da protagonista para agradecê-la, os sogros perceberam que, se não demonstrassem algum tipo de reação, acabariam expostos como ingratos e pequenos. Ninguém poderia sair de um episódio como aquele fingindo indiferença. Todos haviam visto, todos haviam aplaudido, todos sabiam quem havia salvo a noite. Permanecer em silêncio os colocaria em uma posição insustentável, de mesquinhez evidente. Então a sogra foi a primeira a se mover. Levantou-se devagar, ajeitou o cabelo com um gesto que denunciava nervosismo e caminhou até onde a protagonista estava, ainda cercada de passageiros que não paravam de lhe agradecer. O sorriso que ela forçou nos lábios não convencia. Era um sorriso travado, que parecia mais uma máscara social do que qualquer expressão de gratidão verdadeira. "Você foi incrível", disse, em voz alta o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. O tom, no entanto, tinha um traço de ensaio, como se cada palavra tivesse sido escolhida cuidadosamente, não para agradar a nora, mas para não parecer ingrata aos olhos dos outros. O sogro veio logo atrás. Sua postura era rígida, o rosto ainda carregava um rubor que não se desfazia. Ele apertou a mão da protagonista com firmeza, mas sem emoção. "Estamos orgulhosos", murmurou, como se cuspisse uma frase que não queria dizer. E foi nesse instante que a protagonista percebeu o quanto a vida tem ironias perfeitas. Aquelas mesmas pessoas que tantas vezes lhe disseram que sua farda era motivo de vergonha, agora se viam obrigadas a reconhecê-la publicamente. Não porque haviam mudado de coração, mas porque a realidade os obrigava. Era um orgulho nascido da vergonha, não da admiração genuína. Ela, por sua vez, manteve a postura serena. Não retribuiu com entusiasmo nem com frieza. Apenas sorriu levemente, do jeito que um soldado sorri ao ouvir palavras protocolares de quem não compreende o peso do que foi feito. Ela sabia, mais do que ninguém,
que as frases ditas por seus sogros não eram confissões sinceras, mas sim respostas sociais, empurradas pela necessidade de manter aparências. Mas, mesmo assim, não deixou de notar que o simples fato de estarem ali, forçados a admitir o que sempre negaram, já era uma vitória maior do que qualquer discussão poderia ter rendido. Os passageiros, que assistiam de perto, notaram o movimento. Alguns sorriram de canto, outros desviaram os olhos, entendendo a ironia silenciosa da cena. Afinal, era impossível não perceber o contraste. Minutos antes, os sogros a observavam com desdém, revirando os olhos diante de sua farda, e agora estavam diante dela, proclamando palavras de orgulho que não conseguiam sustentar nem no olhar. Era a imagem clara de quem, ao tentar se manter superior, foi subitamente colocado de joelhos pela força inegociável dos fatos. A protagonista não disse nada. Não precisava. Suas ações falavam mais alto do que qualquer frase poderia gritar. Cada movimento, cada gesto, cada decisão que tomou naquela noite foi uma resposta a anos de menosprezo. E o silêncio que ela escolheu como resposta final se tornou uma arma ainda mais poderosa do que um confronto direto. Porque, enquanto os sogros buscavam desesperadamente reconstruir uma narrativa que lhe salvasse a imagem, ela já havia se consolidado como a verdadeira heroína daquela história, não apenas aos olhos dos passageiros, mas também aos olhos deles, ainda que não admitissem. O orgulho forçado, no fundo, era apenas a tentativa desesperada de apagar o rastro da vergonha. Mas a protagonista sabia. Vergonha não se apaga, apenas se esconde. E aquela ficaria marcada para sempre. Não importava quantas vezes os sogros tentassem repetir, em reuniões de família, que sempre acreditaram nela. O que ficaria na memória de todos era o que realmente aconteceu. O desprezo inicial, o olhar de desdém, a zombaria silenciosa e a sequência que se seguiu, quando a vida os obrigou a recuar e engolir cada palavra não dita. Naquele voo, no meio das nuvens carregadas e da tempestade emocional, a verdade se impôs. E a verdade é que, sem ela, todos estariam à mercê do terror. O orgulho forçado, por mais falso que soasse, era uma confissão involuntária. Era a prova de que, no fundo, eles sabiam que haviam errado, que haviam julgado mal, que haviam se deixado levar pelo preconceito. E por mais que tentassem maquiar isso com sorrisos e frases de ocasião, nada apagaria a realidade que todos testemunharam com seus próprios olhos. Assim, quando o avião finalmente começou a perder altitude e o comandante anunciou a preparação para o pouso, a protagonista se sentou de volta em seu lugar, aplaudida, reverenciada e agora, ironicamente, proclamada como motivo de orgulho por aqueles que sempre a diminuíram. Não havia vitória mais completa. O orgulho forçado dos sogros não a enganava, mas servia como troféu involuntário, a prova de que, mesmo que não quisessem, tiveram de se curvar diante daquilo que tanto negaram. Quando o avião finalmente tocou a pista e o som metálico dos pneus deslizando no asfalto ecoou como um alívio coletivo, muitos passageiros começaram a chorar novamente, como se apenas naquele momento percebessem de fato que estavam a salvo. O comandante agradeceu pela calma mantida durante o incidente e elogiou discretamente a presença de espírito da passageira que havia contido a ameaça, mas suas palavras soaram protocolares, perto do impacto real que aquela cena provocou em todos. Ainda no taxiamento, com a aeronave se aproximando do terminal, olhares cruzavam a cabine como se todos quisessem gravar para sempre a lembrança de quem tinha sido a responsável por transformar o caos em segurança. Na primeira fileira, os sogros permaneciam imóveis, tentando digerir o peso de tudo o que havia acontecido. A sogra segurava o terço entre os dedos, como se ainda buscasse conforto espiritual, mas o gesto denunciava mais arrependimento do que fé. O sogro, rígido, olhava fixamente para a janela, como se estivesse em outro mundo. Sabiam que, ao desembarcar, não seria apenas entre familiares que precisariam sustentar aquela nova realidade, mas diante de uma sociedade inteira, pronta para ouvir a história que inevitavelmente se espalharia. Quando a porta da aeronave foi aberta e os primeiros passageiros começaram a sair, o que todos não esperavam era encontrar um contingente de policiais federais aguardando na passarela. Homens fardados,
Devidamente armados, entraram na cabine, cumprimentaram o comandante e, em seguida, dirigiram-se à protagonista. Major, recebemos o comunicado. A senhora terá que nos acompanhar para prestar declarações sobre o ocorrido, disse um dos agentes, em tom respeitoso. O título, dito em voz firme diante de todos, reverberou como um soco no estômago dos sogros. Aquela palavra, major, que tantas vezes eles ridicularizaram, agora surgia como símbolo de autoridade incontestável, repetido com reverência pelos próprios homens que representavam a lei. Os passageiros abriram espaço, e enquanto o sequestrador era levado algemado, cabisbaixo, a protagonista caminhava à frente, cumprimentada por cada olhar que cruzava. Muitos estendiam as mãos, outros pediam para registrar fotos rápidas. Alguns choravam agradecendo por estarem vivos. Era impossível não se emocionar com a dimensão humana daquele gesto. Uma vida salva não tem preço, mas ali eram dezenas, talvez centenas, que deviam a ela aquele pouso em segurança. Do lado de fora, o impacto já se desenhava. Jornalistas aguardavam, chamados pelo alerta da tripulação e da companhia aérea. Câmeras foram erguidas no instante em que ela surgiu, ainda de farda, ladeada pelos policiais federais. As primeiras perguntas foram gritadas quase ao mesmo tempo. Major, como conseguiu imobilizar o sequestrador? A senhora estava armada? O que passou pela sua cabeça naqueles segundos? A senhora considera isso parte do seu dever? Ou foi algo além? Ela não respondeu de imediato, limitando-se a um gesto de calma com a mão. Sabia que cada palavra dita ali teria peso, e não queria transformar um ato de responsabilidade em espetáculo. No saguão, autoridades já a aguardavam. Um delegado federal a recebeu com firmeza, apertando sua mão diante das câmeras. A senhora prestou um serviço não apenas a esses passageiros, mas ao país inteiro. A conduta que teve aqui será registrada como exemplo, declarou em voz alta, sabendo que cada repórter anotava cada palavra. Foi nesse instante que os sogros, caminhando logo atrás, perceberam o abismo que os separava da realidade. Aquela que eles chamavam de exibida era, agora, tratada como heroína nacional, reconhecida oficialmente por instituições que eles jamais poderiam questionar. Os procedimentos seguiram de forma rápida. Relatos foram colhidos, documentos preenchidos, testemunhas ouvidas. Passageiros, ainda emocionados, faziam questão de reforçar em seus depoimentos que, sem a intervenção dela, o sequestrador teria feito um estrago irreparável. Cada frase registrada era como um tijolo a mais na construção de uma narrativa sólida, incontestável. Não era apenas a visão subjetiva de uma família, mas a constatação formal de que aquela mulher havia sido a diferença entre vida e morte. Em poucas horas, a notícia já corria pelas redes sociais. Vídeos gravados por passageiros viralizavam, mostrando o momento em que ela se levantava, enfrentava o agressor e, com um movimento preciso, o imobilizava no corredor estreito da aeronave. Manchetes surgiam em portais de notícia. Major brasileira impede sequestro em voo e salva dezenas de passageiros. Coragem e técnica. Militar domina sequestrador em avião lotado. A imagem dela, ainda com a farda amassada e o olhar firme, estampava capas digitais, acompanhada de comentários de admiração. E enquanto o país assistia, os sogros eram obrigados a vivenciar uma humilhação silenciosa. Onde quer que olhassem, viam rostos reconhecendo o valor que eles negaram por tanto tempo. Onde quer que estivessem, escutavam pessoas falando sobre a bravura que antes chamavam de exagero. O orgulho forçado que haviam demonstrado dentro da cabine já não bastava. Agora, precisariam conviver com a certeza de que todo mundo sabia. O julgamento deles, carregado de preconceito, estava morto e enterrado sob o peso do reconhecimento oficial. Dias depois, uma solenidade foi organizada pela própria Força Aérea, em conjunto com a Polícia Federal. A protagonista recebeu uma medalha de honra, entregue diante de oficiais, políticos e representantes civis. Discursos foram feitos exaltando não apenas a habilidade técnica, mas a frieza, a coragem e a entrega. Não foi apenas uma reação militar. Foi humanidade, foi compaixão, foi profissionalismo no mais alto grau, disse um general, provocando aplausos de pé.
E lá estavam os sogros, convidados pela família, obrigados a aplaudir junto, mesmo que o som das palmas denunciasse a contradição entre o gesto e o sentimento real. A protagonista, no entanto, não buscava vingança naquele momento. Cada olhar que recebia, cada palavra de agradecimento que ouvia, cada aperto de mão era suficiente para lembrar-lhe que a verdade sempre encontra um caminho para se impor. Não precisava cobrar nada de ninguém, porque os próprios fatos já se encarregavam de calar as bocas que a desacreditaram. O reconhecimento oficial, gravado em documentos, em manchetes, em medalhas e em memórias, era mais duradouro do que qualquer opinião pessoal poderia ser. Quando, ao final da solenidade, subiu ao palco para agradecer, falou pouco, mas falou o suficiente. Disse que apenas cumprira o que jurou quando vestiu a farda pela primeira vez: proteger vidas, mesmo que isso custasse a sua. E acrescentou, olhando de relance para onde os sogros estavam sentados, que a honra de um soldado não está em ser visto, mas em estar pronto quando ninguém mais tem coragem de agir. O público explodiu em aplausos, mas os dois, encolhidos na cadeira, sabiam que aquelas palavras tinham um endereço escondido. O tempo passou, e o episódio do voo não desapareceu da memória coletiva. Ao contrário, virou referência, repetido em reportagens, comentado em círculos sociais e até estudado em cursos de formação militar como exemplo de controle técnico e psicológico em uma situação de crise. A protagonista, sem nunca buscar os holofotes, tornou-se uma figura pública involuntária. Era reconhecida em lugares inesperados. Uma criança que apontava o dedo e dizia para os pais: "Foi ela que salvou o avião." Uma senhora que a abraçava em lágrimas no mercado. Um jovem que pedia para tirar uma foto porque queria entrar nas Forças Armadas inspirado por ela. Esse reconhecimento, que para muitos seria motivo de vaidade, ela carregava com discrição, mas cada gesto, cada palavra, reforçava que o sacrifício de tantos anos de disciplina tinha valido a pena. Para os sogros, no entanto, a experiência foi devastadora. A cada notícia, a cada comentário social, a cada menção feita em rodas de conversa, sentiam o peso do contraste entre o que sempre disseram e a realidade que agora se impunha de forma inescapável. Não podiam mais tratá-la como uma exibida de farda, sem que isso soasse patético, pois todos ao redor sabiam do episódio. O constrangimento maior não estava apenas no reconhecimento público, mas no silêncio que passaram a cultivar dentro da própria família. A cada almoço, cada reunião, cada data comemorativa, o nome dela pairava sobre todos, mesmo quando não era pronunciado. Era como uma presença constante, um lembrete vivo da verdade que eles tentaram negar. E então, chegou o dia em que estariam juntos novamente, em um encontro familiar inevitável. A mãe do marido, que tanto cochichara sobre o exagero da farda, agora havia perdido o brilho no olhar, substituído por uma rigidez desconfortável. O pai, outrora altivo, limitava-se a cumprimentar sem firmeza, como se cada gesto fosse calculado para evitar novas contradições. O jantar transcorria em silêncio mais do que em conversa, como se todos soubessem que havia uma tensão latente, prestes a se manifestar. O único som marcante era o tilintar dos talheres contra os pratos e o sopro ocasional do vento que entrava pela janela. No meio do jantar, uma sobrinha, inocente, trouxe à tona o assunto que todos tentavam evitar. "Tia, foi verdade que você lutou com um bandido dentro do avião?" A professora mostrou na sala uma reportagem sua. O silêncio foi imediato. Os sogros engoliram seco. O marido suspirou, sabendo que a filha não tinha culpa. A protagonista, com calma, sorriu e respondeu suavemente: "Não foi uma luta. Foi apenas fazer o que precisava ser feito para que todos chegassem em segurança." As palavras foram simples, mas a sala inteira sentiu o peso de sua serenidade. Depois disso, a refeição seguiu em clima contido, e quando chegou a hora de partir, ela se levantou com a dignidade que sempre a acompanhava. Pegou o casaco, ajeitou os ombros e se dirigiu à porta. Os sogros, sentados lado a lado, não disseram nada. Apenas a observaram em silêncio. O olhar deles, antes carregado de julgamento e desprezo, agora era de constrangimento profundo, quase súplica, mas sem coragem de formular em palavras. Ela os encarou por um instante, sem raiva, sem arrogância, apenas com a firmeza de quem não precisava provar mais nada.
Foi nesse breve segundo que o silêncio se transformou na maior de todas as respostas. Não havia discursos, não havia necessidade de acusações, não havia espaço para justificativas. Tudo já tinha sido dito e mostrado. No voo, na base, nos jornais, nos aplausos, nas homenagens. O silêncio deles era a confissão mais clara de que estavam derrotados, não por ela, mas pelos próprios preconceitos que carregaram por tanto tempo. Ao sair, acompanhada pelo marido e pelo filho, caminhou pela calçada fria da noite com passos firmes. O filho segurava sua mão, orgulhoso, e o marido, ao lado, não precisava dizer nada. O gesto de apoio já era suficiente. Atrás, dentro da casa, os sogros permaneceram imóveis, como se a ausência dela preenchesse mais o ambiente do que sua presença. A porta fechada entre eles não era apenas física, mas simbólica, e foi assim que o ciclo se concluiu. Não com brados, não com confrontos, não com humilhações impostas, mas com a força serena de quem transforma cada ofensa em um degrau para se elevar. O último olhar, aquele instante silencioso diante dos sogros, dizia mais do que qualquer vitória anunciada em palavras. Era a prova de que dignidade não precisa de aplausos, mas de constância, que a verdade não precisa ser defendida com gritos, mas com ações, e que, no fim, o silêncio pode pesar mais do que qualquer riso de desprezo. E naquela noite, quando deitou a cabeça no travesseiro, não pensou nos olhares de desdém, nem mesmo no arrependimento que talvez os sogros sentissem. Pensou apenas naquilo que realmente importava. Tinha cumprido seu dever, tinha protegido vidas e, acima de tudo, tinha mostrado ao filho que a verdadeira força está em permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo insiste em duvidar. O resto, os julgamentos, os cochichos, os silêncios alheios, não passava de ruído.